Esdras capítulo 4, versículos 6 a 16. Os reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Assuero ou Xerxes em Persa, esse povo levantou uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o governo de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredade, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma missiva aos cuidados de Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma epístola contra Jerusalém endereçada ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes, os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia e os elamitas de Susã e das outras nações que o grande e poderoso Assurbanipal, em persa, ou Osnapar, em aramaico, deportou e assentou na cidade de Samaria e a oeste do Eufrates, formalizaram a seguinte apelação. Esta é, pois, a cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens que vivem a oeste do Eufrates, assim escrevem. Informamos ao rei que os judeus que chegaram a nós, da tua parte, vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e perversa. Estão restaurando seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Agora sabei, ó rei, que se aquela cidade for reerguida e seus muros restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem quaisquer outras taxas. Assim, as receitas do rei serão grandemente prejudicadas. Agora, pois, considerando que comemos do sal do palácio, isto é, somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra da vossa majestade, estamos enviando este aviso formal ao rei, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais. Nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos seus reis e às províncias, que nela têm ocorrido rebeliões desde os tempos antigos, motivo que levou toda a cidade à destruição. Portanto, deixamos claro ao rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, sucederá que o Senhor não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz, meus queridos. Parece que a coisa tá ficando feia. Porque, de repente, aqueles vizinhos, pessoas que foram trazidas das outras terras, porque na cultura da época, quando um povo era conquistado, havia alguns reis que misturavam os povos. Então, pegavam os povos de uma região e colocavam na outra região. E assim havia uma mistura de povos e eles se tornavam não patriotas e não lutavam para ser autônomos novamente. Ficavam todos misturados, como se não valesse a pena ser patriota. Lutarem pelo mesmo ideal, pelo ideal de um tempo de fortalecimento, de sair de debaixo do domínio daquele povo que estava dominando as terras, os territórios. E justamente quando isso aconteceu com a região, né, de Judá,
o que estava acontecendo simultaneamente é que quando aquele povo foi levado para a Babilônia, eles não deixaram de estar unidos. O povo de Israel, apesar de ser um povo pequeno, ele tinha uma solidez no seu patriotismo, porque eles entendiam que eles eram um povo chamado por Deus. Então, eles conseguiram, apesar da dificuldade e de toda a escravidão na Babilônia, eles conseguiram manter uma unidade de espírito e um propósito. Já não era o que acontecia com os samaritanos, porque os samaritanos, eles foram constituídos de mistura de raças. E essas misturas de raças fizeram com que cada um lutasse por si. Não era importante lutar pela terra, era importante lutar pelo seu próprio resultado final. E isso fez com que aqueles homens que não queriam perder o seu soldo, o seu salário diante do rei, queriam mostrar serviço, e eles eram pessoas que eram das circunvizinhanças de Jerusalém. E eles se voltassem contra a unidade que estava acontecendo ali dentro de Jerusalém, e também nós entendemos o quanto que o mundo espiritual estava preocupado quando viu aquele povo chegando de volta com o coração intenso e com um propósito. Quando nós temos um propósito no nosso coração e nós lutamos por esse propósito em unidade, a Bíblia diz que ninguém pode nos resistir. E aquele povo de Samaria, os vizinhos de Jerusalém, estavam tentando fazer com que a obra de Deus fosse paralisada, principalmente a construção daquele templo e a edificação daquela cidade. E começaram a arrumar argumentos mil para poder gerar no coração do rei Dario e do Artaxerxes e outros aquilo que iria provocar realmente uma situação de paralisação, que seria um sentimento de traição e de roubo na área financeira. Sentindo um prejuízo financeiro, por quê? Porque as nações conquistadas, elas serviam a seus conquistadores pagando tributos e impostos. E já o que eles estavam alegando é que Jerusalém não pagaria os seus tributos, os seus impostos e tudo mais, tarará, e que o resultado disso tudo seria uma rebelião. E eles usam uma coisa muito interessante. Eles pegam fatos passados, acusações de situações passadas, declarando que aquele povo era um povo rebelde que se voltava contra os reinos, se voltava contra os reis e que não pagaria impostos e uma série de coisas, porque isso já era uma prática deles. O que eles estavam fazendo? O que aqueles homens de Samaria, da circunvizinhança de Jerusalém, estavam fazendo? Eles estavam se apoiando em fatos reais. Porque antes de irem para a Babilônia, realmente o pessoal de Jerusalém, as pessoas que ali habitavam eram rebeldes. Elas eram rebeldes contra Deus. Elas eram rebeldes contra o governo. Elas eram rebeldes e tomaram uma série de atitudes erradas. E por causa dessas atitudes erradas é que elas foram parar na Babilônia. Por causa das atitudes que elas tomavam contra a lei de Deus, fugindo dos princípios de Deus. E acabou que esse povo de Samaria começou a usar aquelas verdades anteriores
que já tinham sido redimidas, já tinham sido remidas pelo próprio tempo em que as pessoas de Jerusalém permaneceram ali na Babilônia. Foi o tempo de tratamento de Deus com elas a respeito do assunto. Mas, como o inimigo, ele é sagaz, ele procura trazer de volta à tona coisas que já passaram, situações passadas, para que realmente as pessoas se tornem escravas dele, conseguindo legalidades para impedir estas pessoas de serem alcançadas de forma total. E eu queria falar com você hoje a respeito da sua vida, nesse aspecto. Sabe, a atitude daqueles homens que diziam estar defendendo os interesses da Pérsia, na verdade, estava sendo gerado no mundo espiritual por ações malignas que tentavam impedir o estabelecimento da adoração, do templo, a formação e fundação desse templo para que Deus fosse entronizado naquela região. E muitas vezes nos damos conta que as pessoas começam a ter atitudes parece esquisitas contra nós, nos acusando e nos tirando foco, trabalhando coisas do passado, situações que ficaram e já foram resolvidas, mas trazendo luz sobre elas de uma forma como se tivessem acabado de acontecer. E isso tudo traz uma dor profunda, um sentimento de que realmente Deus ainda nos acusa, de que Deus está nos colocando em xeque toda hora. E na verdade não é isso. Às vezes o inimigo tenta nos ferir através desse sentimento de traição, para que nós mesmos não consigamos caminhar, para que fiquemos paralisados, sem dar satisfação de coisa alguma, apenas paralisados, porque nós acabamos sendo trabalhados de uma forma a não podermos nos mexer, como se o peso do passado fosse tão forte como o que acontece no dia de hoje. Às vezes nós caímos, temos situações em que resvalamos, tropeçamos, temos uma queda e nós precisamos da misericórdia de Deus. Mas existe um acusador. A Bíblia diz que existe um acusador dos irmãos. E este acusador está diante de Deus de dia e de noite, nos acusando e nos levando à prisão, nos levando a situações. Ele provoca a atitude em nós através da tentação. E quando se cai em tentação, ele vai diante de Deus e ele mesmo diz: olha, ele está pecando e eu tenho direito de entrar na vida dele. Sabe, temos um acusador, mas temos também um advogado. E nós precisamos enxergar quem é o nosso advogado. O maior de todos os advogados é Jesus, porque além de defender a nossa causa, ele paga a nossa fiança e ele se doou por nós, lutando por nós até o final da vida dele que ele entregou por nós, para que nós pudéssemos viver a eternidade com ele. Então, hoje é importante nós enxergarmos quem somos em Cristo, que há como nos libertar deste tacão que o inimigo tenta colocar em nós para nos impedir de entender a palavra
e de tomar posse daquilo que é o sacrifício de Jesus lá na cruz. Eu quero que você pense comigo. Pode ser que alguém tenha te traído, alguém tenha te denunciado em situações que você pensava que já estava tudo resolvido. Pode ser que você esteja procurando caminhos de reconstrução, mas existe uma luta espiritual acontecendo para que você, que é o templo do Espírito, não seja estabelecido de tal forma que a adoração ao Deus verdadeiro venha fazer parte da sua vida. Olha, se você está numa situação como essa, eu quero te aconselhar que você se reposicione, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, se existe um confronto, Deus está trabalhando você para lidar com este confronto e trazer uma mudança de sorte radical na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos realmente colocar diante de Ti agora as nossas lutas interiores, porque muitas vezes o inimigo vem nos acusar diante dos homens, vem nos acusar até mesmo diante da Tua face, diante de nós mesmos, como se a forma dele se relacionar conosco fosse a verdade. Senhor, perdoa os nossos pecados. Passa o Teu sangue sobre os nossos pecados. Nos ajude a enxergarmos exatamente aonde temos errado e nos posicionarmos em Ti. Em nome de Jesus, nós não queremos que o inimigo encontre vantagem em nós, mas queremos que o Senhor nos veja estabelecendo a Tua casa, que é a nossa vida. Em nome de Jesus, estabelece, Pai, estabelece. Em nome de Jesus. Amém.